Bem-vindo ao segundo congresso Tudo sobre IoT. Nessa palestra nós falaremos sobre a linguagem das coisas, como os devices, como a internet das coisas se comunicam entre si. Meu nome é Ricardo Franco, eu sou engenheiro técnico formado pela Unisal e pelo Senai. Trabalho com desenvolvimento de hardware e sistemas embarcados há aproximadamente uns 10 anos, um pouco mais que isso. Meu foco sempre foram sistemas embarcados. Vamos falar um pouco mais sobre a empresa, sobre o nosso foco de atuação e depois nós vamos desmembrar todos os subitens da linguagem das coisas na IoT. Seguir um pouquinho para o slide. A nossa empresa foi aberta em 2016, é uma empresa nova, recente, assim como a IoT. Tá? Inicialmente, prestava consultorias para empresas de rastreamento. Tá? Rastreamento é um filhinho da IoT, foi as primeiras coisas a se comunicarem por coisas que não eram computadores. O rastreamento, os smartphones começaram dessa forma. Devido à escassez de capacitação técnica no mercado, nós percebemos que tinha uma certa escassez dessa capacitação técnica, de engenheiros e técnicos dedicados a esse mercado. Vimos uma oportunidade de atender essa nova demanda. Em 2017, nós começamos um novo trabalho atendendo as empresas de rastreamento, os seus fornecedores de software e hardware. As pequenas empresas tinham muita dificuldade de começar a sua operação exatamente por não ter um corpo técnico muito afinado. A mão de obra técnica ela acaba sendo cara. Então, o conceito da nossa empresa era fornecer pequenos pedaços dessa mão de obra técnica a um preço mais acessível. Em 2018, fizemos fortes parcerias com novas empresas, fornecedores de software e hardware, e fizemos uma parceria muito grande com uma empresa de montagem, com a VH. Essa parceria ela foi essencial para o nosso suporte. Nós tínhamos a capacitação técnica, o know-how, e agora também temos uma fábrica. Então nós conseguimos atender praticamente todas as esferas. Vamos ver um pouquinho sobre os serviços prestados pela ATEX. Nós trabalhamos com sistemas embarcados. O que são sistemas embarcados? Sistemas embarcados são pequenas placas, quase computadores completos, que têm a capacidade de executar tarefas. Eles são significativamente mais baratos do que um computador completo e desenhados, feitos e projetados para certas aplicações. Por exemplo, sistemas automotivos, sistemas marítimos e assim por diante. Dentro desse pequeno computador, podemos chamar assim, existe um software. Esse software ele difere um pouco dos softwares comuns porque é um software também embarcado. Trabalha com características próprias. A ATEX começou fazendo o desenvolvimento de sistemas embarcados. Então projetamos hardware, devices para atender as mais diversas necessidades e aplicamos o software sobre esse hardware. Um outro serviço que a ATEX presta, agora recentemente com a nossa nova parceria, é a montagem desse hardware. Nós temos um centro de manufatura, também conhecido como CMO, Contract Manufacturing Operation. Ou seja, temos uma fábrica de montagem de dispositivos eletrônicos. Então agora nós já temos quase todo o escopo necessário. Fazemos o projeto e conseguimos montar, construir e fabricar para você. Tá? Além desses dois serviços, nós sentimos uma outra necessidade com os nossos clientes, que é o terceiro serviço que prestamos, as consultorias. Essas consultorias elas visam 3 grandes focos. Apresentações, palestras e workshops, demandas específicas e auxílio aos nossos clientes nos seus projetos ou nas suas necessidades e homologações Anatel, Inmetro, SESVI, o que for necessário, nos órgãos competentes. Com isso, a ATEX se torna uma empresa solução fim a fim, ou seja, podemos pegar a concepção, a ideia inicial do cliente, desenvolver esse projeto, fabricar, colocar no mercado, dar suporte e manutenção.
não prestamos só o serviço fim a fim, também prestamos o serviço parcial. Você já tem um projeto e precisa apenas da manufatura, prestamos o serviço de manufatura. Você tem a manufatura e precisa fazer um release novo, um retrofit no seu projeto, fazemos apenas o trabalho de engenharia. Fornecemos parcialmente esse serviço. É importante esse conhecimento, esse know-how, porque muitas das empresas e pessoas que estão entrando agora nesse mundo de IoT, que é um mercado ainda em formação conceitual, ficou com muitas dúvidas sobre o que cada player faz nesse mercado. Agora vamos falar um pouco sobre a nossa apresentação. O que é protocolo? O foco da nossa apresentação é explicar como as coisas se comunicam entre si, tá? Essas coisas utilizam o tal do protocolo. Muitas pessoas já ouviram falar, eu fiz um pequeno trabalho bastante sutil sobre protocolo e fui perguntar para pessoas com conhecimentos e áreas um pouco distintas, tá? Teve uma pessoa que eu perguntei, era um colega de um colega, e ele não é da área de tecnologia. E aí eu perguntei para ele, o que é protocolo para você? Ele me respondeu que ele não sabe o que é protocolo. Eu não sei, mas eu sei que quando o presidente foi tomar a posse, né, o locutor falava constantemente que o presidente havia quebrado protocolos. Então ele me disse, a resposta foi a seguinte, eu não sei o que é, mas é algo relacionado à política. Tá? Eu aceitei essa resposta, achei interessante e trouxe para vocês. Perguntei para uma segunda pessoa, também não da área técnica, o que é protocolo? Tá? Essa pessoa falou, protocolo, ela me trouxe uma nova informação, né? Tem algo a ver com a concessionária de energia elétrica da minha cidade. Eu sei que quando eu fui reclamar, ela falou, você vai na prefeitura e faz um protocolo para mim. E aí ela foi preencher um formulário de protocolo. Então ela também não sabe o que é, mas ela me disse que é algo relacionado à empresa de energia elétrica da cidade dela. E perguntei a uma terceira pessoa, um jovem dessa vez, bastante integrado com essas novas tecnologias, o que era protocolo. Tá? O que esse jovem me disse? Olha, protocolo é algo que eu uso para me conectar na internet, é algo que faz eu me conectar com a internet. Tá? Aí vem aquela grande pergunta, né? Coisas tão distintas, será que essas pessoas estão tão erradas assim? Afinal, o que é o protocolo, né? O protocolo nada mais é do que um conjunto de regras, normas, diretrizes que permitem que uma ou mais partes se comuniquem. Então, essa é a definição de protocolo. Para que duas ou mais partes estabeleçam uma comunicação, eu preciso de regras. Eu preciso de formas, indicações, sinalizações. Tá? Não é tão complexo quanto parece. Nós temos basicamente 3 níveis de protocolo. Tá? O primeiro protocolo é o protocolo homem-homem. Tá? Ele estabelece as regras e as comunicações entre seres humanos. Voltando à questão da primeira pessoa que eu perguntei sobre o que é protocolo, que falou sobre a posse do presidente. De fato, aquele é um protocolo. Para ele tomar a posse, para ele ascender então a presidência, ele tem todo um ritual, ele tem que cumprir uma norma, e essa norma é estabelecida pelas agências de segurança, aonde ele deve entrar, que forma ele deve sair, como ele deve se comportar. No caso do nosso presidente, do nosso ex-presidente, quando ele foi tomar o poder, ele quebrou diversos desses protocolos, ou seja, num momento indevido, ele se distanciou do pessoal de segurança e se dirigiu até o povo, até a população. Isso foi uma quebra de protocolo, não era para ter feito aquilo. Existe um motivo de termos o protocolo. As regras, elas estabelecem faixas de segurança, faixas de vulnerabilidade. Quando ele quebra o protocolo, ele expõe ele e outras pessoas a essa vulnerabilidade. Então, esse é um protocolo no estilo homem-homem, tá? Ou humano para humano. O segundo protocolo que temos é o homem-máquina. O que é um protocolo homem-máquina? É quando uma pessoa interage com uma máquina e não quando uma pessoa interage com outra pessoa. É muito comum esse tipo de protocolo. Usamos constantemente nos nossos celulares. Tá? Temos regras e características específicas para a interação humana. E a máquina não consegue entender exatamente tudo que um humano ou da forma que ele se comporta. Por isso nós temos
condições e regras específicas para a comunicação homem-máquina. E a terceira comunicação é máquina-máquina. A comunicação máquina-máquina, ela tem características bastante peculiares, tá? Normalmente não é de fácil entendimento humano, você precisa ter bastante conhecimento técnico para entender esse protocolo, essa comunicação, mas ela permite com que dois dispositivos se conversem. Vamos falar um pouquinho agora, um caso prático, que ficará mais claro o que é o protocolo e como nós usamos o protocolo. Então essa primeira slide, essa aplicação, é o caso de uma pessoa que vai fazer uma compra no supermercado. Então você entra no supermercado, você pega os seus produtos, coloca no carrinho, terminou sua compra, você precisa sair do supermercado. Para isso você vai pagar. Para pagar, a primeira coisa que você se depara é com uma fila de supermercado. E isso é um protocolo homem-homem. Você vai interagir com outras pessoas. Existe um protocolo, existe uma regra. Você não pode se posicionar em qualquer lugar da fila. A pessoa que chega por último fica atrás. Os idosos, gestantes e pessoas com deficiência ou necessidade especial têm preferência nessa fila. É uma regra. Ela não é para ser discutida, é para ser cumprida. E se todos cumprem essa regra, o convívio é harmonioso. A coisa mais desagradável é quando uma pessoa fura fila ou tenta desviar desse protocolo. Esse é um típico protocolo homem-homem, ou também chamado de H2H, Human to Human. Ainda no supermercado, nessa situação, nós temos uma segunda característica. Depois que nós pegamos a fila e passamos nossa compra, nós temos que pagar por essa compra. Eu vou escolher um meio eletrônico de pagamento, um cartão de crédito ou débito, e eu vou então interagir agora com uma máquina. Será um protocolo Human to Machine, ou homem-máquina. Nesse protocolo existem algumas regras. A primeira regra, o operador de caixa vai inserir o valor num teclado, num dispositivo. Eu devo conferir esse valor, passar o meu cartão de crédito e digitar uma senha. Então nós temos toda uma negociação. Existe uma forma correta de inserir o cartão, o lado correto. Existem protocolos humanos e máquinas nesse procedimento. E o terceiro e última forma de interação nesse cenário hipotético que nós criamos é o protocolo Machine to Machine, que é máquina a máquina. Ou seja, o meu validador, aquele meu POS, aquele terminal de pagamento, ele vai se conectar a uma instituição bancária e autorizar aquele pagamento. Essa comunicação é feita automaticamente máquina a máquina. Não precisa de interação humana alguma. Esse protocolo é chamado Machine to Machine. Então esse nosso pequeno caso hipotético deixou muito claro, explicou bem, o conceito de protocolo. Então são regras para termos uma boa comunicação e um bom convívio. Tá? O foco da nossa apresentação são os protocolos Machine to Machine voltados para a IoT. Então agora nós vamos explorar um pouco mais essa característica específica. No protocolo Machine to Machine, nós vamos ver cada um desses itens. Vou falar rapidamente sobre eles. Tipo de canal de comunicação. Você tem que saber como a informação vai de um lado para o outro. Tá? Qual é a melhor forma dela correr. O método de comunicação. Como que eu ponho a minha informação nesse canal de comunicação? Isso é muito importante. Tá? Esses devices, eles também vão estar ligados numa rede. Essa rede tem uma topologia. O que é uma topologia? A forma que ela se organiza. Então nós temos que entender as diversas topologias de rede da comunicação desses devices. Uma vez que eu estou nessa rede, eu tenho que transmitir os dados. Como é empacotado esse dado? O que é esse dado? Como é a comunicação machine to machine? Esses dados que transitam numa rede, eles também precisam da segurança dos dados. Eu tenho que garantir a integridade do meu dado e a integridade do canal de comunicação de dados. Tá? O tipo de modulação. Por que nós temos que falar do tipo de modulação? Esses dois itens eu trouxe como extra porque eles são muito pertinentes ao cenário que você vai aplicar a sua solução de IoT. Tá? Diversos tipos de necessidade exigem diferentes tipos de modulação, de comunicação. Por exemplo, um link satelital que está fora da órbita terrestre, ele tem uma característica muito especial e não pode ser comparado ao link de Wi-Fi de dentro da sua casa. Tá? Então, essa característica ela pontua muito, ela ofende muito um projeto se for mal elaborada. Então você tem que conhecer bem esse parâmetro. Tá? E as bandas de comunicação.
Como a gente pode se comunicar? É só você ligar um equipamento e irradiar a comunicação? Existem normas, existem regras. Nós temos uma agência reguladora, a Anatel, que determina muito bem como são definidas essas comunicações. Todos esses tópicos, esse conjunto de itens e subitens, compõem um protocolo. Então o protocolo basicamente é como esses itens vão funcionar. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre canal de comunicação. Existem diversos tipos de sistemas de comunicação. Tá? Basicamente são divididos em dois tipos de canais. Os canais simplex e duplex. Então como funciona um canal simplex? Nós temos um device, um elemento de um lado, vamos chamar de elemento A, e um outro elemento do outro lado. Eu tenho que ter um protocolo de comunicação para garantir que ela seja bem executada. O canal de comunicação desses devices, no modelo simplex, ocorre apenas em um sentido, ou seja, somente o device A é capaz de falar com o device B. Vamos dar alguns exemplos desses canais de comunicação simplex. Por exemplo, o controle remoto do seu portão eletrônico. É o controle que envia dados para a central de controle. O inverso não acontece. Tá? O controle remoto da sua televisão. É o controle remoto que envia dados para a televisão. O inverso não acontece. Esse é um método chamado simplex. Um outro método que invariavelmente é bastante usado é o método duplex. Como funciona o método duplex? Como o próprio nome já diz, a comunicação entre os elementos ocorre nos dois sentidos. O modo duplex tem duas formas de operar. O modo half duplex, ou seja, eu tenho um único canal de comunicação, então ora eu envio dado, ora eu recebo dado. Eu não consigo fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Ou o modo full duplex, eu tenho dois canais de comunicação. Então é possível que eu faça a comunicação simultânea, ambas ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo de modo de comunicação half duplex. Por exemplo, um walk-talk. Um walk-talk tem um único canal de comunicação. Quando o lado A quer falar, aperta o PTT, o lado B tem que estar com ele solto para poder ouvir o canal, ouvir a comunicação. Ou seja, ele ocupa o canal. E quando a informação deve ser passada do lado inverso, eles devem inverter isso. Para que essa comunicação seja muito bem feita, eles normalmente, na comunicação em walk-talks, existe uma codificação para indicar que eu acabei de falar. Então, normalmente, eles acabam com a palavra câmbio. Então, faz a informação câmbio. Isso quer dizer que ele não tem mais informação para passar. Logo, o outro lado pode ocupar o canal. Tá? E no duplex, a informação corre dos dois lados ao mesmo tempo. Por exemplo, telefonia celular, telefonia fixa comutada, eu consigo falar e ouvir simultaneamente. Eu tenho os dois canais de comunicação. Tá? Nós percebemos nesse nosso pequeno exemplo que eu tenho comunicações de um lado para o outro, simplex ou duplex, mas só falamos de dois agentes. Nós temos redes mais complexas que nós temos N agentes. Então, por exemplo, vamos tentar trazer para um conceito mais focado ao nosso IoT. Eu tenho uma casa onde eu tenho diversos sensores e um concentrador. Tá? Aqui, então, eu tenho várias vias de comunicação. Esses devices, para falar entre si, eles usam alguns métodos para ocupar esse canal. O método mais simples é o método unicast. No método unicast, um device fala diretamente com outro device. Isso é feito, nós vamos entender mais para frente, quando formos analisar os cabeçalhos dos protocolos, eles são endereçados nessa rede. Então, quando um device quer falar com outro, ele envia um pacote, endereçando esse pacote a outro device, mesmo que os demais elementos recebam essa informação, elas vão ignorá-la, porque era uma informação ponto a ponto, unicast. Tá? Temos o sistema de comunicação multicast. No sistema de comunicação multicast, por exemplo, um device quer falar com dois ao mesmo tempo. Então ele envia um pacote com dois endereços de destino e consegue, ao mesmo tempo, falar com mais de um elemento. De forma seletiva, eu não quero falar com todos, eu quero falar apenas com alguns. Tá? É um sistema muito similar quando você quer mandar e-mail.
Você coloca o destinatário principal e pessoas em cópia. Algumas dessas pessoas, as que você selecionou, vão receber essa mensagem. Tá? E o terceiro método de comunicação é o método broadcast, quando indiscriminadamente todos os devices que fazem parte dessa mesma rede vão receber essa informação. Tá? Esses métodos de comunicação eles têm que ficar muito claros porque eles vão impactar fortemente no seu projeto. Imagina, por exemplo, você ter um sistema de automação residencial, onde você tem todas as luzes de uma residência. E eu quero apagar todas as luzes com um único comando. Se o meu sistema for unicast, eu vou ter que mandar vários pacotes, um para cada device, para que ele apague a luz. Se eu tiver um sistema broadcast, eu consigo mandar uma única ordem, todos os devices que receberem, estiverem ao alcance daquele pacote ou fizerem parte daquela rede, vão receber essa ordem e executar essa ordem. Tá? O ideal é que as redes voltadas ao IoT, vai depender muito do projeto, a gente vai entender isso um pouco melhor, que essas redes voltadas ao IoT trabalhem com vários métodos de comunicação, vai depender da sua necessidade. Protocolos mais complexos, como o protocolo internet ou o protocolo TCP/IP, eles já têm isso previsto. Então no cabeçalho eu vou indicar um ou mais devices ou um grupo de devices e eu consigo abranger bastante esse campo da forma que for mais conveniente para mim. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as topologias de rede. O que são as topologias? Todos esses itens que nós falamos até agora são itens lógicos, são itens que vão definir como essa rede irá se comportar. O que é uma topologia de rede? Ela define como a rede é montada. Ela vai definir como esses devices vão se comportar e como eles vão se alcançar nessas redes. Existem dezenas de centenas de tipos de topologias de rede. Normalmente, os protocolos mais complexos, essas topologias de redes possuem protocolos e serviços próprios. Aqui nós estamos fazendo uma análise geral, uma análise um pouco mais superficial, que nós temos que estabelecer esses conceitos. Porque mais para frente, num determinado momento da apresentação, nós vamos falar um pouco sobre casos de uso e vamos puxar essas informações para que todos estejam na mesma página. Eu vou falar apenas das principais topologias de rede. Essas topologias de rede são muito usadas na IoT e comunicação, e o ideal é que nós tenhamos, em aplicações um pouco mais amplas, multiníveis, redes com vários tipos de topologia. A topologia mais simples de rede é a rede ponto a ponto, onde um device conversa com outro diretamente. Um exemplo prático de rede ponto a ponto é a comunicação serial. Então eu tenho um device A, um device B, e eu ponho um cabo de comunicação, seja ele simplex, unilateral ou bilateral, no caso do duplex, unicast nesse caso, porque essa topologia só tem 2 devices, então será sempre unicast, e a minha comunicação é sempre ponto a ponto. Tá? Qual que é o grande problema dessa nossa rede? Ela é extremamente restrita. Ela é uma rede que liga um dispositivo a outro dispositivo. Então, por exemplo, no caso de um controle remoto de uma televisão, é uma rede ponto a ponto. Aquele controle controla aquela televisão e ponto final. Tá? É bastante aplicável. Para o crescimento dessa rede, para a melhor organização e ampliação da rede, eles fizeram uma corruptela do sistema ponto a ponto. Numa rede estrela, ela se comporta como se fossem várias redes ponto a ponto conectadas. Então, como fica isso? Eu tenho meu device A, meu device B, meu device C, D, N devices. Normalmente, nessa topologia, um device não conversa com o outro. Normalmente, não é uma regra. Normalmente, o device conversa com o concentrador e esse concentrador repassaria essa mensagem para o device C. Tá? É uma rede mais organizada, mais bem estruturada. Ela me permite crescimento. Eu consigo ampliar isso aqui para um número suportável, depende da topologia, da estrutura da minha rede. Tá? Mas ela aumenta o tráfego. Então ela se torna mais complexa, principalmente quando eu irradio isso aqui pelo ar. Tá? Qual que é a característica de uma rede ponto a ponto? Os protocolos precisam ser mais robustos, mais resilientes à colisão, perda de dados, retransmissão de dados.
essas redes são mais complexas, são as redes mais usadas. A Wi-Fi da sua casa, por exemplo, é uma rede estrela, ou uma rede ponto a ponto ou ponto multiponto. A evolução dessas redes estrelas, ela tem uma característica, a rede estrela, que ela é um pouco inerte. Você monta essa topologia, então, por exemplo, dentro de uma grande empresa, dentro de uma casa, você dispõe esses devices, estabelece essas comunicações e você deixa elas paradas. Essa rede se comporta muito bem. No entanto, quando você tem a movimentação desses elementos ou o deslocamento desses elementos, quantos desses elementos são portáveis? Por exemplo, eu tenho uma pulseirinha de idoso, ou eu tenho um rastreador pessoal, onde eu tenho que ficar me mexendo, me locomovendo, eu começo a ter problema de perda de sinal, começo a ter problema de áreas de sombra. E aí outra topologia bastante utilizada, que é a topologia Mesh, vem nos atender nesse problema. Como funciona a topologia Mesh? Ela é muito similar a uma rede estrela, tá? Só que o meu device não precisa falar necessariamente com o controlador ou concentrador. Cada um desses devices se torna um repetidor de sinal. Por exemplo, vamos supor que o alcance do meu concentrador esteja delimitado por essa linha pontilhada. Esse é o alcance de radiação que eu tenho comunicação estável. No entanto, eu estou fora desse alcance. Eu não conseguiria falar com esse device. Se a minha rede fosse uma rede mesh, esse dispositivo mais próximo poderia ser um repetidor de sinal. Ele, estando dentro do alcance desse dispositivo, ele recebe o meu sinal e repassa esse sinal para o concentrador, que sobe essa informação para a rede e manipula ela. Então a rede mesh ela é mais dinâmica. Quanto mais elementos na rede, você consegue ter mais cobertura. Tá? Ela tem diversas vantagens, principalmente na área de IoT, é uma rede bastante interessante para IoT. Também tem suas desvantagens, óbvio. Você aumenta latências, você aumenta os atrasos, você coloca nós e você aumenta tráfego de comunicação. Então existem diversos tipos de rede mesh, cada vez mais inteligentes, com algoritmos inteligentes, que definem melhor rota. Uma rede mesh ela tem também uma outra vantagem, que se você perder um nó dessa rede, que levava um dado até o concentrador, ela consegue eleger um nó mais próximo e trocar essa rota de comunicação. Então é uma rede bastante interessante, bastante ampla para esse tipo de comunicação, principalmente IoT. Ela merece uma atenção especial. Uma outra rede que nós vamos trabalhar também é a rede totalmente conectada. É uma derivação da rede similar a uma rede mesh, rede estrela, onde todos os devices fazem rota entre si. Então, eu não preciso passar somente por um único dispositivo. Todos os devices se conversam entre si de forma totalmente conectada. Qual que é a grande vantagem dessa rede? A resiliência dela. Essa rede, ela permite que, se um determinado nó dessa rede cair, essa comunicação não será totalmente afetada, porque eu tenho diversos outros caminhos que garantem a minha informação. O problema dessa rede é que em alto volume de comunicação ela fica muito densa, fica bastante afogada. O meu concentrador e os meus devices têm que ter uma capacidade de processamento razoavelmente alta. Tá? Uma outra forma de rede de comunicação também, é a última que nós vamos ver agora, é a rede de barramento. Como funciona a rede de barramento? Eu vou liberar um pouquinho só por conta da poluição visual. Mas a rede de barramento, eu tenho um meio de transmissão, normalmente é um fio ou um cabo, ou um par metálico, eu tenho um fio, e eu vou pendurando os meus devices nesse fio. Quantos a minha rede suportar ou for planejada para suportar? Onde essa rede é muito usada? Automotiva. Rede CAN, rede OBD, todas elas trabalham com barramento. Eu tenho módulos de comunicação e os módulos se conversam entre si por um único par trançado ou multi-par trançados e trocam informações entre si. Essa rede ela tem algumas vantagens, ela é extremamente rápida. Eu tenho alguém para gerenciar esse barramento e detectar se houve colisão de dados, se houve perda de dados. A comunicação é muito simples.
É muito simples, porque é um par metálico, eu consigo estabelecer comunicação entre todos esses devices e eu consigo colocar e tirar dispositivos com uma certa facilidade. Qual é o grande impacto dessa rede? Uma vez que você está confinado num espaço, ela é bastante útil, mas a expansão dela geograficamente é um pouco complicada. Então é uma rede usada para espaços menores. Antigamente, as primeiras redes de comunicação de computadores eram em forma de barramento, rede novel e assim vai. E hoje nós usamos essas redes apenas para comunicação entre backbones de central ou em automotivas, tá? Essas topologias de rede, elas têm que ser muito bem entendidas, porque as diversas redes que trabalham hoje em dia utilizam topologias um pouco diferentes. Você tem que entender o seu conceito, a sua aplicação, para melhor atender o seu caso de uso. Essa topologia, que é a forma como os devices são organizados fisicamente, transportam dados. Como esses dados são administrados, empacotados e transportados nesse meio físico? Normalmente, a gente trabalha com o dado separado em 3 partes, como no slide. Ele tem um cabeçalho, um corpo e um rabo ou finalizador. Tá? Esse slide é um exemplo hipotético. Isso não é uma regra, não é sempre assim que funciona. Mas normalmente nós temos essa informação. Tá? O cabeçalho, ele traz as informações essenciais de controle dessa rede. Como nós falamos agora, as redes elas têm, dependendo da sua topologia, vários nós de comunicação, várias formas de integração. Dependendo de se você vai trabalhar com camada física de par trançado, de par metálico, eu sou mais imune a ruído. Quando você transporta isso, irradia pelo ar, uma rede wireless, você está muito suscetível a diversos tipos de ruído. Ruído de outras redes, ruído de equipamentos e maquinários, ruído de... até mesmo tem intempéries, por exemplo, precipitação. Se você faz uma transmissão outdoor, ou seja, a ângulo de metropolitano, quando você tem chuva ou precipitação que não chega a ser água, não chega a cair essa água, mas o tempo está muito úmido, aquelas gotículas de orvalho funcionam como pequenos cristais que fazem refração em certas frequências. Ou seja, elas atrapalham a comunicação. Vai depender muito da banda, da comunicação que você utilizar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então todos esses pequenos detalhes têm que ser previstos. E o cabeçalho de um pacote de dados, ele traz algumas informações úteis para determinar quem mandou essa informação, para onde ela deve ser enviada, qual o tamanho desse pacote, qual versão de protocolo. Dependendo se eu trabalho com um protocolo, por exemplo, a wireless, tem 2 elementos muito importantes no cabeçalho de um pacote de IoT, que é o preâmbulo e o code, são os 2 primeiros elementos. Um item que é bastante negligenciado pelas pessoas, eu já vi alguns projetos de IoT, quando você transporta dados pelo ar, é a estruturação desse cabeçalho. 2 pontos específicos, que é o preâmbulo e o code. Para que serve o preâmbulo num cabeçalho de dados? Antes de enviar a informação de um dispositivo para o outro, eu tenho que avisar aquele dispositivo, vai chegar alguma informação, vai chegar um dado. O ambiente aéreo é extremamente ruidoso, está saturado de outras frequências, de outras informações. Então eu mando uma sequência de símbolos ou pacote conhecido apenas para indicar para esse dispositivo que ele vai receber uma mensagem. Essa informação normalmente ela é parcialmente perdida. Tá? Porque quando ele começa a receber esses símbolos, ele já perdeu alguns. Então nós fazemos normalmente um preâmbulo relativamente grande. Muito vai depender de toda a topologia e estrutura que você escolher. Mas, de forma geral, eu monto um preâmbulo. Logo após o preâmbulo, para indicar para o device que acabou aquilo, o preâmbulo acabou e agora começa a dar útil, eu ponho um pacote de code. Para que serve o code? O code ele vai indicar que começa efetivamente o cabeçalho. Dali para trás são informações que têm que ser processadas e analisadas. Então segue todo o meu cabeçalho. Tá? O cabeçalho muda muito de protocolo para protocolo. Algumas informações são básicas e padrões. Tipo de protocolo,
o tipo de comunicação, se o seu canal aceita unicast, multicast, broadcast, você sinaliza se esse pacote é algum desses tipos. O endereço de origem e o endereço de destino. Normalmente, o mínimo que tem é isso num cabeçalho. É muito comum também nesse cabeçalho, nós temos algumas flags de comunicação para indicar o que esse pacote faz. É um pacote de controle. Por exemplo, em comunicação orientada à conexão, eu tenho que estabelecer uma conexão com a outra parte para depois enviar dados. Então, eu mando um pacote pedindo uma conexão, a outra parte responde dizendo que está pronta para conectar, então eu respondo que eu entendi e a gente começa uma conversa. Tá? Em protocolos mais simples, você não precisa orientar isso a uma conexão. Você apenas envia o pacote e coloca essas informações no cabeçalho. Normalmente também é comum no cabeçalho, nós temos o tamanho do pacote de dados. Para o device saber o que ele vai receber, qual o tamanho daquilo. Eu tenho capacidade de processar, eu tenho memória. Os dispositivos embarcados, eles são muito diminutos em processamento, memória e energia. São os 3 pontos mais críticos de um dispositivo embarcado. Então, é muito importante que antes dele receber uma enxurrada de informações, saber o tamanho dessa encrenca, o que está para vir. Depois nós temos então o corpo do pacote, ou seja, o dado propriamente dito, chamado de payload. Esse dado, essa informação, é a informação útil. É comum nós recebermos pacote com o dado vazio. Por exemplo, se o meu protocolo é orientado à conexão, eu quero abrir uma conexão com outro device. Eu mando um pacote com o dado vazio, mas no cabeçalho dizendo que eu quero abrir uma conexão. Ele responde dizendo que ok. Então todo esse nosso tráfego é com um corpo de protocolo vazio. E o finalizador, o tail, ou o rabo dele, cada um chama de um jeito, normalmente tem alguns algoritmos ou algumas verificações de integridade desse pacote. CRC, checksum, em protocolos mais robustos, como o protocolo GSM, eu tenho uma conferência desse pacote, onde eu vou usar algoritmos que eu consigo regenerar esse dado. Então, se eu tenho uma conexão, se eu estou próximo a uma herb e o meu sinal é bom, eu consigo transportar bastante dados. Se o meu sinal é ruim, eu ainda consigo transportar esse dado, mas com alguma perda. Vamos entender isso que é interessante. Depende muito da robustez e resiliência desse protocolo. Então, por exemplo, nós temos aqui uma herb de comunicação GSM e nós temos os seus devices. São devices de IoT e celulares. Os elementos que estão mais próximos à herb têm um melhor sinal. Tá? Então eles conseguem, no seu protocolo, nós temos o cabeçalho, o dado propriamente dito e o rabo, ele tem um tamanho definido. Eu consigo usar toda essa área útil para enviar informações. Porque eu estou uma boa faixa de cobertura, eu estou próximo à rede, eu tenho pouca interferência. Esse meu outro elementozinho da mesma rede, que está um pouquinho mais longe dessa herb, ele tem um sinal mais fraco. Ele é um pouco mais suscetível à radiação e interferência de outros devices e de outras herbes. Então a informação que chega para ele não chega numa qualidade tão boa. Como que o protocolo adaptativo faz? É o mesmo protocolo, o mesmo cabeçalho, só que agora ele mata um pouco do espaço de dados, então a minha área de dados fica um pouco menor, e eu uso uma área de finalização para recuperação de dados. É quando nós dizemos que a nossa conexão ficou lenta. A nossa conexão fica lenta porque nós temos muita perda. Então ele tem que usar aquele espaço útil que ele tinha para recuperar a pouca informação que ele tinha. E quando eu tenho um device muito longe, isso se torna extremamente crítico. Onde eu tenho uma área útil muito pequena e uma área de recuperação muito grande. Dado útil mesmo é muito pouco. Mesmo assim, ele transporta o dado. Essa é a ideia do protocolo. O protocolo tem que saber o que fazer com a informação no momento que ela é transmitida, quando dá um erro, quando eu perco a informação, quando eu tenho ela corrompida, eu consigo recuperar sim ou não. Esses algoritmos variam muito de protocolo para protocolo. Normalmente, os protocolos mais simples, os protocolos voltados a IoT, que é o nosso foco aqui, não tem esse método de recuperação de dados. Eles têm um sistema mais simples que ele checa se o dado é íntegro.
Isso que eles recebem um CRC, que é Cyclical Redundancy Check, ou seja, ele pega aquele pacote, executa uma conta e a conta tem que dar um resultado. Ele compara com o resultado do final. O resultado é igual? Então esse pacote está íntegro, eu posso utilizá-lo. Se o resultado for diferente, o pacote foi corrompido, perdido ou danificado, é excluído e eu não consigo recuperar aquela informação. Alguns protocolos conseguem pedir uma retransmissão dos dados e alguns protocolos não conseguem. Aí depende muito do protocolo que a gente vai usar e da aplicação que nós vamos fazer. Se você está num ambiente controlado, onde essa pequena perda de dados, não é substancial para a sua aplicação, você pode usar esse protocolo. Se eu estou num ambiente muito amplo, em redes geograficamente distribuídas ou de alto volume de dados, então eu tenho que ter sim algum mecanismo para recuperar essa informação, senão eu tenho muita perda. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre segurança de dados. Na parte de segurança de dados eu quero frisar 2 pontos específicos. O primeiro ponto é a de criptografia. Então vamos entender um pouquinho o que seria a criptografia. Esse slide trata 2 itens, que um é a criptografia, ou seja, a segurança do dado propriamente dito, e é o meio de transmissão, a resiliência, ou seja, o quanto o meio de transmissão consegue se proteger de um ataque. A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre esses 2 pontos. Vamos falar primeiro de criptografia de dados. É muito importante. A IoT está começando agora. Hoje nós estamos muito conectados. Todas as nossas informações importantes, cartão, senha de banco, senha de e-mail ou itens pessoais, estão disponíveis no nosso smartphone, computador, e essa informação roda no ar, numa rede wireless, numa rede Wi-Fi. Tá? Então a proteção desse dado é essencial. Existem hoje empresas especialmente desenvolvidas e focadas na criptografia e proteção de dados. Vamos entender rapidamente o que é criptografia. Criptografia é uma coisa muito simples. É um conceito básico, vem da época dos romanos, onde eles enviavam dados de um lugar para o outro e eles tinham que embaralhar os dados. Então, resumidamente falando, eu tenho uma determinada informação. Por exemplo, tudo sobre IoT. Muito bem, eu quero passar essa informação do ponto A para o ponto B de forma protegida. Eu nunca vou conseguir me proteger 100%. Tá? Todos os meios, eles de alguma forma, com mais ou menos acessibilidade, são tangíveis de ataque. O meio aéreo é o mais tangível. Tá? Já que eu não consigo garantir que eu não vou ter um ataque, eu vou então embaralhar essa informação, transporto ela embaralhada. Se ela for interceptada, o interceptador não vai conseguir entender essa informação e quando chega no meu ponto B, ele desembaralha e processa o dado. Tá? Um jeito muito simples é trocar algumas letras-chave. Então, por exemplo, vamos usar aqui um método bem rapidinho, bem simples. Ele foi de fato usado na Primeira Guerra Mundial. Tá? Sempre que tiver a letra Z, eu troco pela letra P. Nesse caso não temos nenhuma. Sempre que tiver a letra E, eu troco pela letra O. Então eu troquei. Sempre que tiver a letra N, eu troco pela letra A. E assim vai. Essa informação vai virar uma sopa de letrinhas. Por exemplo, hipoteticamente falando, essa informação embaralhada eu mando pelo ar. Quando chega no meu outro device, ele conhece a chave de criptografia. Nós chamamos esse elemento de chave de criptografia. E consegue desfazer isso para ter a mensagem original. Dessa forma, eu não preciso garantir que eu não vou sofrer o ataque. Eu só preciso garantir que a mensagem não será interpretada. Tá? Esse sistema de criptografia monoalfabético, simples, obviamente não é mais usado, serve como exemplo. Hoje nós temos sistemas de criptografia tão avançados que seriam necessários dezenas de centenas de milhões de anos para que todos os computadores do mundo possam recuperar uma senha nos sistemas de criptografia mais avançados. Tá? Então a criptografia de dados é importantíssima. Existem 2 tipos de criptografia. A criptografia fim a fim, ou seja, o meu device A criptografa os dados,
Na hora que ele é transportado já está criptografado, chega no meu device B ainda criptografado e lá ele descriptografa, desfaz a criptografia. Ou nós temos a criptografia de meio, onde eu coloco a informação no barramento sem criptografia, o meu nó central criptografa isso e distribui criptografado. Quando chega no meu device B, ele descriptografa e interpreta o dado. Tá? O mais interessante é você trabalhar com uma criptografia fim a fim. A maioria dos protocolos de IoT tem esse recurso de criptografia. Qualquer criptografia acima de 128 bits, ela já te fornece um alto grau de proteção. Essa é a proteção da informação. Vamos falar agora um pouquinho sobre o ataque a jammer, sobre o ataque ao meio de comunicação. Obviamente isso é válido para os meios de comunicação aéreo. Eu vou voltar um slide rapidamente e explicar para vocês o que são esses dois gráficos. O gráfico da esquerda, ele mostra, na parte superior, ele mostra uma comunicação, uma banda de comunicação. Toda essa parte verde no seu gráfico da esquerda é que ela foi suja, ela foi atacada. Algum elemento externo conseguiu gerar um ruído em toda a banda de comunicação. Então vamos entender como funciona isso. Eu tenho um equipamento A. Esse equipamento A precisa se comunicar pelo B usando como meio físico, como meio de transmissão, o ar. Tá? Ele vai gerar uma determinada frequência. Ele vai modular uma informação, nós vamos falar de modulação daqui a pouquinho. Essa informação é trafegada pelo ar, junto com outras informações também. Tá? O meu elemento B é capaz de separar essas informações, porque ele conhece o protocolo, ele conhece as regras de comunicação e sabe o que faz parte de que interessa a ele ou não. No entanto, existe um elemento chamado jammer, que ele gera um ruído extremamente forte em todo esse meio de comunicação. Tudo que passar aqui será distorcido e chegará no elemento B com um alto índice de ruído. É aquela faixa verde que nós vimos no slide da esquerda. Aquela faixa verde demonstrou que todo o espectro estava sujo. Nenhuma informação conseguia passar. Esse é um jammer de banda larga, banda completa. Tá? O ataque a jammer ele é extremamente crítico nas comunicações, porque você cessa completamente a comunicação. Você não consegue fazer dois dispositivos conversarem. Em sistemas de segurança isso é muito crítico. Tá? Vamos analisar agora o elemento da direita do nosso slide. No elemento da direita, vocês vão ver um gráfico um pouquinho diferente. As mesmas faixas verdes, mas elas vão se deslocando, elas vão andando. O que acontece? Esse também é um ataque jammer, tá? Só que é um ataque jammer de banda estreita. Qual que é a diferença do ataque jammer de banda estreita? Quando você faz uma transmissão, você irradia uma informação no ar, você joga energia no ar. Você vai modular, vai irradiar, e você vai gastar uma energia para colocar essa informação no ar. Toda essa área aqui está consumindo energia elétrica, que você converte em energia eletromagnética. Tá? Um jammer ele tem que ter energia suficiente para sujar toda essa faixa. Então, normalmente, esses equipamentos eles têm que ter dezenas de watts de potência para sujar, para não permitir que o elemento se comunique. Tá? Isso gera equipamentos grandes, pesados, que precisam de fontes de alimentação constante e são facilmente detectáveis, obviamente. Você tem uma fonte de radiação muito grande. Uma forma de fugir um pouquinho disso é um jammer que utiliza uma técnica chamada sweep. O que ele faz? Ele vai sujando diversas faixas diferentes da banda constantemente. Ou seja, ele não evita que você se comunique, mas ele evita que você estabeleça uma comunicação contínua. Esses jammers costumam ser um pouco menores, são os jammers de mão, porque eles não conseguem sujar todo o espectro de potência. Tá? É muito interessante que o seu protocolo seja capaz de se proteger ou pelo menos de
se recuperar dessa informação. Tem muitos rádios que, quando estão muito suscetíveis a esse tipo de interferência, eles travam, eles se perdem, eles recebem muita dessa radiação e conseguem, por exemplo, travar o rádio, principalmente quando é um rádio digital, tá? É muito importante que o seu protocolo tenha uma válvula de escape para o jammer, tá? Sobre qualquer um dos dois ataques. Vamos passar para o próximo slide agora e vamos entender um outro cenário. Existem as bandas voltadas a IoT, tá? Que é esse gráfico que vocês estão vendo da direita, elas são bandas muito pequenininhas, muito curtinhas. Por quê? Normalmente a informação de IoT é uma informação muito pequena. Por exemplo, eu tenho que passar a informação de um sensor de temperatura. Quando eu passo a informação do sensor de temperatura, é um pacotinho extremamente curto, estreito, que eu passo um determinado dado e ele é recebido na outra ponta e processado. Eu não preciso de uma largura de banda tão grande, tá? Essa é a principal vantagem dos novos protocolos de IoT. As comunicações voltadas ao alto volume de transferência de dados precisam ter uma banda maior para encher essa banda com informações, tá? Vamos entender um pouquinho a diferença de uma banda larga e uma banda estreita, ou narrowband, principalmente quando nós sofremos o ataque de um jammer. Tá? Quando eu tenho a informação num elemento de banda larga, por exemplo, a comunicação GSM. Comunicação GSM, nós podemos considerar que ela tem uma banda larga, ela ocupa um espaço no espectro razoavelmente grande para eu encher de informações aqui. Se o meu jammer atacar uma parte dessa informação, muito provavelmente eu perdi o dado todo. Muito provavelmente eu já não consiga entender esse pacote ou recuperar o pacote completamente. Isso é muito importante quando a gente precisa entender a resiliência de ataque a jammer, a base de ataque. Tá? Um sistema de comunicação banda larga, além de ser mais suscetível ao ataque jammer, ele é mais facilmente corrompido num espectro maior, numa transmissão maior de informações. Ao passo que um sistema de banda estreita, por exemplo, teria fugido desse mesmo ataque. Uma outra característica, quando eu trabalho com banda larga, eu ocupo grande capacidade de energia para transmitir dados. Tudo isso aqui consome muita energia elétrica do meu device. Tá? Quando eu trabalho com um sistema de banda estreita, essa banda ela tem pouco consumo de energia. Então os meus dispositivos de IoT acabam sendo mais eficientes energeticamente. Ainda falando de ataque a jammer, quando eu tenho uma comunicação, uma informação em banda estreita, eu posso trabalhar com amplitudes maiores, porque eu vou consumir pouca energia aqui. Isso quer dizer que mesmo que eu tenha um ataque a jammer, boa parte da minha informação é passada. Logo, eu consigo recuperar essa informação. Temos um lado ruim também. As bandas narrowband, estreitas, passam poucos dados. Eu não consigo, por exemplo, navegar na internet numa banda muito estreita. Tá? Agora vamos falar um pouquinho da modulação. Tá? Isso também é muito importante quando a gente faz a transmissão de dados. Por quê? O que é? Primeiro vamos entender o conceito de modulação. Né? A modulação é a forma que eu faço para modificar o sinal a fim de passar essa informação pelo ar. Vamos ver esse slide rapidamente. Nesse slide, nós temos 3 tipos de modulação base, tá? Que é esse item da direita. A modulação por amplitude, por frequência e por fase. E na esquerda nós temos essa outra imagem preta que tem um sinal misturado. Vamos entender como funciona esse sistema de modulação. As modulações básicas
são por amplitude. Então eu tenho o sinal de uma portadora, que ela vai... A portadora é a informação, é a onda que vai transportar a minha informação. Aqui eu estou variando a amplitude para passar uma certa informação pelo ar. Vamos supor que eu quisesse passar esse pequeno sinal senoidal aqui, tá? Eu estou modulando a amplitude para passar essa informação. Uma outra forma de eu passar essa mesma informação é modulando, por exemplo, a frequência. Quanto maior a frequência ou menor, eu tenho a informação passando mais ou menos. Então aqui, quando eu tenho maior distância, eu tenho maior amplitude. Menor distância, menor amplitude. E eu consigo passar a mesma informação. Qual é a grande diferença desses dois métodos? O método de amplitude é mais suscetível a ruídos do ambiente. Por quê? Se eu receber uma interferência de um canal qualquer que some uma informação, eu vou ter a minha onda destruída ou pelo menos alterada. Isso pode atrapalhar a minha comunicação. No sistema por modulação de frequência, eu sou um pouco menos suscetível a isso. No entanto, se eu receber informações truncadas que alterem a minha frequência aparente, essa informação também é destruída. Uma terceira forma de modular a informação é modulação por fase. Como funciona a modulação por fase? Essa parte é um pouco chata, pessoal, mas ela é importante para entendermos como transportar essa informação pelo ar. Modulação por fase, eu altero a fase da onda. Cada vez que eu troco essa fase, eu estou trocando a informação se ela é 0 ou 1, 1 e 0. Tá? Qual que é a vantagem da modulação por fase? Mesmo que eu tenha um ruído de amplitude, ele não altera, ele não quebra a minha informação. Mesmo que eu tenha um ruído de frequência, ele não atrapalha a minha informação. No entanto, o método de demodulação, de eu entender essa informação, também é um pouco mais complexo. Tá? Existem agora os novos métodos de modulação que combinam sistemas de modulação. Então, por exemplo, se eu modular fase e amplitude, eu consigo modular duas grandezas diferentes e passar 2, 3, 16 símbolos no mesmo instante de tempo. É assim que funciona, por exemplo, uma modulação GSM. Eu vou modular frequência e fase. Por que nós temos que saber pelo menos os conceitos básicos disso? Depende da aplicação que você vai fazer, você tem que entender qual é a modulação do seu protocolo, para ver se ele é resiliente ao ambiente que você vai utilizar. Por exemplo, se eu for fazer uma modulação indoor, onde eu tenho um ambiente controlado, que não vai receber muita radiação externa, não vai receber precipitação de chuva, é um ambiente mais controlado. Eu posso trabalhar com sistemas de modulação por amplitude com facilidade, que eu vou ser menos suscetível a esses erros. Se eu tenho, por exemplo, um sistema de modulação por satélite, eu tenho muita interferência. Eu tenho a própria atmosfera da Terra que funciona como um filtro. Radiação solar que atrapalha, a radiação solar tem um espectro extremamente amplo, vai atrapalhar a minha comunicação. Tá? E a grande distância entre o satélite e o meu device terrestre. Os sistemas de modulação, por exemplo, por satélite, eles são extremamente suscetíveis a ruído. Então, eles têm que ser trabalhados com modulações adequadas, com bastante robustez e escolher as bandas mais adequadas. Quando você for fazer o seu projeto de IoT, você precisa conhecer o protocolo que você pretende utilizar, se ele tem a modulação mais adequada para a aplicação que você quer utilizar. Por exemplo, vou fazer uma automação de uma mina de extração de ferro. Um ambiente extremamente ruidoso de uma mina, com alta taxa de reflexão, difícil cobertura, você tem que escolher um protocolo, uma modulação adequada para esse tipo de ambiente. O mesmo vale quando você tem, por exemplo, um ambiente bastante úmido. A umidade atrapalha muito a modulação em altas frequências. Então eu preciso trabalhar com uma modulação por quadratura seria bastante adequada. Uma modulação QAM, por exemplo, QPSK, ela seria bastante adequada para trabalhar um ambiente mais ruidoso.
Aí vem a pergunta, já me perguntaram, então é simples, Ricardo, vamos sempre trabalhar com QPSK, por exemplo, que nós estamos sempre garantidos. Perfeito. O problema é que os devices que modulam em cima disso são mais caros. Então você tem que ver se aquilo realmente se faz necessário e se atende o target do seu projeto. Por isso é interessante conhecer pelo menos um pouquinho do sistema de modulação para poder dimensionar adequadamente o seu sistema.